Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Natasha e hoje o vídeo é comigo. Eu começo com uma pergunta. O que você sabe sobre a mobilidade urbana em Portugal? Muitas cidades interessantes podem ser visitadas em Portugal. E a boa notícia é que a mobilidade urbana em Portugal é bastante desenvolvida, o que torna a locomoção entre as cidades mais fácil e acessível para todos. Nas principais cidades portuguesas, existem vários meios de transporte público disponíveis, que incluem ônibus, metrô, trens, bondes, barcos, trotinetes e bicicletas compartilhadas. O sistema de transporte público em Lisboa, que é composto por ônibus, metrô, trens e bondes, pode ser utilizado para visitar os muitos locais históricos, praias e parques. Os preços dos passes variam, dependendo da zona de utilização, mas para quem é local, existe a opção de um passe chamado Navegantes, com um custo de 40 euros mensais. No Porto, um sistema de transporte público semelhante está disponível também, composto por ônibus, metrô e trens, com preços de passes que variam dependendo da zona de utilização. Mas para quem é local, existe a opção de um passe chamado Andante Metropolitano com um custo de 40 euros mensais. Nos últimos anos, houve um investimento significativo na evolução do transporte público em Portugal, incluindo a modernização dos sistemas existentes e a criação de novos modos de transporte, como a introdução de bicicletas compartilhadas, trotinetes e veículos elétricos. No entanto, ainda há desafios a serem enfrentados, como a falta de investimento em infraestrutura de transporte, a dificuldade de acesso a algumas áreas rurais e a poluição do ar causada pelo excesso de tráfego em algumas cidades. Felizmente, existem aplicativos úteis que podem ajudar as pessoas a se orientar quanto aos horários e itinerários dos transportes públicos em Portugal. O Movit e o Citymapper são dois exemplos de aplicativos que fornecem informações em tempo real sobre horários de ônibus, metrô e trens. Além disso, existe uma aplicação chamada PickHub, que além de fazer o que o Movit e o Citymapper faz, também permite o carregamento de passes diretamente pelo telemóvel. Agora deixa eu te falar um pouco sobre os tipos de passes urbanos em Portugal. O passe navegante, assim como o passe andante, permite o uso ilimitado de todos os meios de transporte, incluindo ônibus, metrô, trens, barcos e bondes, dentro das zonas escolhidas durante o período de validade do bilhete. Vários tipos de passes estão disponíveis, com diferentes zonas de cobertura e durações, e é possível adquiri-lo em vários pontos de venda, incluindo bilheterias de estações de transporte público e quiosques autorizados. Os moradores e visitantes de Lisboa e Porto, que utilizam frequentemente o transporte público, acham os passes muito convenientes, pois economiza dinheiro e tempo, eliminando a necessidade de comprar bilhetes individuais para cada viagem. Além disso, o uso do passe contribui para a redução da poluição e do trânsito nas cidades, já que incentiva o uso de transportes públicos. Agora, como você pode adquirir os passes? Se você está se mudando para Lisboa ou Porto e precisa solicitar o passe de transportes públicos, existem opções individuais e familiares disponíveis. Para mais informações sobre como adquiri-los em Lisboa, dá um Google e pesquise assim, passes em Lisboa. Para mais informações sobre como adquiri-los no Porto, faça o mesmo, mas escreva Porto. Após adquirir os passes, é importante saber como carregá-los. Você pode carregá-los através de terminais multibanco, máquinas de vendas de passes ou online. Vou deixar um link na descrição que mostra todo o procedimento. Portugal também conta com aplicativos para mobilidade urbana. Muitas aplicações de dispositivo móvel ajudam na locomoção pelas cidades em Portugal, mas eu destaco 3 em particular: o Movit, o Citymapper e o PickHub. Esses aplicativos orientam de forma precisa, informando sobre o melhor trajeto e os tipos de transporte que devem ser utilizados para chegar ao destino desejado. Se estiver de carro e precisar estacionar na cidade de Lisboa ou Porto, destaco os aplicativos da MLE Park ou Easy Park. Eu também possuo a aplicação Via Verde Estacionar, mas ela só faz sentido para clientes da Via Verde. A Via Verde é o mesmo que o Via Fácil no Rio de Janeiro, onde o usuário deve ter um aparelho no veículo que registra as passagens por áreas de pedágio e, em seguida, envia uma fatura no final do mês para pagamento. Agora vejam os tipos de transportes públicos em Portugal que abrangem os passes. São os autocarros que no Brasil chamamos de ônibus
Aqui existem diversas linhas em Lisboa ou no Porto, com qualidade e atualmente com frotas renovadas. Temos o metro que chamamos de metrô, onde atualmente existe 6 linhas na cidade do Porto e 4 linhas na cidade de Lisboa. Esses transportes atendem especificamente os grandes centros. E temos os comboios, que no Brasil chamamos de trens. As linhas de comboios em Portugal são operadas pela Empresa Nacional de Comboios, a Comboios de Portugal, CP. Existem várias linhas de comboios em Portugal, que conectam as principais cidades do país e oferecem transporte para outras regiões e destinos turísticos populares. Entre as linhas mais populares destacam-se a Linha do Norte. Ela é mais movimentada do país, conectando Lisboa ao Porto e passando por outras cidades importantes como Coimbra e Aveiro. A linha de Cascais, ela conecta Lisboa à cidade costeira de Cascais, passando por vários pontos turísticos populares, como a Praia de Carcavelos e Estoril. A linha do Algarve, ela conecta o Algarve ao restante do país, passando por cidades como Faro, Albufeira e Portimão. A linha do Douro, que segue o Rio Douro e conecta Porto a outras cidades ao longo do Vale do Douro, como Pinhão e Pocinho. As linhas de comboios em Portugal oferecem várias opções de serviços, desde trens regionais até trens de alta velocidade. Além disso, a CP também oferece passes de trem para turistas, como o Portugal Pass, que permite viagens ilimitadas por um determinado período de tempo. Os preços das passagens de trem variam de acordo com o destino e o tipo de serviço, mas em geral são bastante acessíveis. A CP também oferece descontos para estudantes, idosos e outros grupos especiais. As passagens de trem podem ser compradas online nas estações de trem ou em máquinas de venda automática. Bem, desculpe o meu sotaque, às vezes eu falho. Mas vamos em frente. Não podemos nos esquecer dos transportes fluviais operados em Lisboa. Eles são os barcos que saem do Cais do Sodré e Praça do Comércio em direção à margem sul, são conhecidos como Transtejo e Sofluça, que são empresas que fazem parte do Grupo Transtejo. Essas empresas oferecem serviços de transporte fluvial entre Lisboa e as cidades de Almada, Seixal, Montijo e Barreiro. Os barcos são confortáveis e possuem ar-condicionado, bancos estofados e janelas amplas que proporcionam vistas incríveis do Rio Tejo e das paisagens da margem sul. Alguns barcos também possuem área de alimentação, banheiros e acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Os preços das passagens podem variar dependendo da distância percorrida e do tipo de bilhete adquirido. Há bilhetes ocasionais que podem ser comprados nas bilheterias dos cais antes do embarque ou através dos equipamentos de venda automática. Além disso, também é possível adquirir passes mensais ou anuais, que oferecem descontos para quem faz uso frequente do serviço. Os barcos da Transtejo e Sofluza são uma alternativa interessante para quem deseja evitar o trânsito intenso nas pontes que ligam Lisboa à margem sul, além de proporcionar um agradável passeio pelo Rio Tejo. É importante lembrar que os horários dos barcos podem sofrer alterações sazonais, portanto, é recomendável verificar as informações atualizadas no site oficial das empresas antes de planejar a viagem. Agora vou deixar vocês com meu amigo Flávio, que vai falar um pouco sobre os transportes que não precisam de passe em Portugal. Espero que estejam gostando do vídeo. Não se esqueçam de curtir e deixar o seu like. Agora é contigo, Flávio. Obrigado, Natasha. Sem enrolação, vamos ao que interessa. Em Portugal, tanto o Uber quanto o táxi são opções populares de transporte em grandes cidades como Lisboa e Porto. O Uber é um aplicativo de transporte particular que permite aos usuários solicitar carros com motoristas registrados no aplicativo. O preço do Uber é calculado com base na distância percorrida e no tempo de viagem, e os usuários podem ver uma estimativa do preço antes de confirmar a solicitação de viagem. O Uber é frequentemente mais barato do que o táxi em Portugal, mas o preço pode variar dependendo do horário e do trânsito. O táxi em Portugal é geralmente mais caro do que o Uber, mas oferece algumas vantagens, como a capacidade de pegar passageiros nas ruas, o que pode ser mais conveniente em alguns casos. Os táxis são geralmente reconhecidos pela cor preta e verde em Lisboa e pelo padrão amarelo em outras cidades. Os preços do táxi são definidos pelo município e o custo da viagem é calculado com base na distância percorrida e no tempo de viagem. Há também uma taxa mínima para viagens de táxi em Portugal.
Em geral, o Uber tende a ser a opção mais barata em Portugal, mas isso pode variar dependendo do horário, do trânsito e da distância percorrida. É sempre bom comparar os preços antes de escolher qual opção utilizar. Entretanto, as trotinetes elétricas compartilhadas tornaram-se uma opção cada vez mais popular de mobilidade urbana nas cidades portuguesas. Essas trotinetes são geralmente disponibilizadas por empresas privadas que oferecem aplicativos para que os usuários possam localizar e desbloquear as trotinetes usando seus smartphones. As trotinetes elétricas são uma alternativa de transporte rápido e acessível, especialmente em distâncias curtas, e são consideradas uma opção ecologicamente correta, pois ajudam a reduzir a poluição do ar. No entanto, a sua popularidade também gerou algumas preocupações em relação à segurança, especialmente nas calçadas, onde os usuários de trotinetes podem representar um risco para pedestres. As principais empresas que oferecem trotinetes elétricas compartilhadas em Portugal incluem a Lime, a Tier, a Bolt e a Voi. Os preços das trotinetes variam dependendo da empresa e do tempo de uso, mas geralmente ficam em torno de 15 a 30 centavos de euro por minuto. Algumas cidades portuguesas têm regulamentações específicas para o uso de trotinetes elétricas, incluindo limites de velocidade, proibição de uso em calçadas e exigência de capacete de segurança para os usuários. É importante estar ciente das regulamentações locais e seguir as regras de segurança para garantir uma experiência de uso segura e agradável. A Flixbus é uma empresa de ônibus de longa distância que oferece serviços de transporte em Portugal e em outros países da Europa. A empresa é conhecida por oferecer preços competitivos e opções de viagem flexíveis, incluindo rotas diretas e conexões em várias cidades. Em Portugal, a Flixbus oferece rotas saindo de diversas cidades, incluindo Porto e Lisboa. Alguns exemplos de itinerários disponíveis são: de Lisboa a Faro. Essa rota tem duração aproximada de 3 horas e 30 minutos e passa por cidades como Albufeira e Portimão. De Porto a Santiago de Compostela. Essa rota tem duração aproximada de 3 horas e 30 minutos e passa pela cidade espanhola de Vigo. Os preços das passagens podem variar, mas geralmente ficam em torno de 10 a 20 euros, dependendo do horário e da antecedência da reserva. De Lisboa a Madrid. Essa rota tem duração aproximada de 8 horas e passa por cidades como Badajoz e Cáceres, na Espanha. Os preços das passagens podem variar, mas geralmente ficam em torno de 20 a 40 euros, dependendo do horário e da antecedência da reserva. É importante lembrar que os horários e as rotas disponíveis podem variar ao longo do ano. Portanto, é recomendável verificar as informações atualizadas no site oficial da Flixbus antes de planejar a viagem. Além disso, a empresa também oferece aplicativos para iOS e Android, que permitem aos usuários reservar e gerenciar suas viagens de forma conveniente. Em resumo, para aqueles que desejam viver nas grandes cidades em Portugal, há várias opções de transporte público disponíveis, como mencionado anteriormente. No entanto, em muitas regiões do país, a demanda por transporte público é baixa, o que torna o investimento em infraestrutura de transporte pouco justificável. Nessas áreas, muitos preferem comprar um carro, pois isso lhes proporciona mais liberdade de locomoção e acesso a regiões mais isoladas. É mais fácil ter um carro em Portugal do que no Brasil, mas esse é um assunto para outro vídeo. De qualquer forma, espero ter ajudado com as informações fornecidas. Mais uma vez eu peço que, se este vídeo foi relevante para você, deixe o seu like, curta e compartilhe, que assim você fortalece a nossa relação. Obrigado e até o próximo vídeo.